10 dicas de oratória em 10 minutos. Está preparado? Então já corre para pegar papel e caneta e vem comigo. Olá, speaker! Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, e aqui no canal Oratória Sem Medo você encontra mais de 400 vídeos sobre comunicação, oratória, como destravar de vez e falar com desenvoltura, como aprender a se vender perante as pessoas numa entrevista de emprego ou mesmo para os seus clientes dentro do seu escritório, e vários exercícios de voz, dicção, respiração. Então já vem se inscrever aqui no canal, deixe o seu curtir e ative o sininho para receber as notificações com os novos conteúdos. Seja muito bem-vindo! Preparado para as dicas de hoje? Então já pega o seu papel e caneta e anota cada uma delas, mas lembre o seguinte, não basta você anotar, ter ali um caderninho de estudos do canal Oratória Sem Medo, se você não praticar. Então já escolha situações no seu dia a dia pode ser profissional, pode ser mesmo social, para colocar em prática, para implementar cada uma delas. Combinado? Primeira dica, conheça o seu público. Parece algo tão simples? E é, só que é extremamente importante, porque se você não conhecer quem são as pessoas que vão escutá-lo, isso pensando numa situação profissional, dificilmente você vai trazer uma informação de qualidade. Imagina que você vai para uma entrevista de emprego e você não estudou nada a respeito daquela empresa, não sabe nada a respeito da vaga, não tem ideia se é uma empresa mais formal, mais informal, mais técnica, menos técnica. E aí você pode passar a maior vergonha, até na roupa que você vai vestir. Por isso, conhecer quem é o público, quem é a audiência, te ajuda no quê? A saber a história que você vai contar, a saber o exemplo que você vai compartilhar, a ser claro, convincente durante a situação de comunicação. Por isso, tenha certeza de quem são essas pessoas. Segunda dica, domine o seu conteúdo. Essa é uma premissa para falar bem em público. Não dá para eu falar bem com desenvoltura, de uma maneira articulada e expressiva, se eu não conhecer a respeito do assunto. Talvez você não seja um super, ultra, mega expert, especialista naquilo, mas ao menos alguma informação mais detalhada, relevante, você precisa ter. Por isso, se atualize a respeito do conteúdo que você vai compartilhar. Pense até em possíveis dúvidas que possam aparecer. Assim você vai se sentir muito mais confiante. Terceira dica, pratique a respiração e a postura. E eu já gravei conteúdos aqui a respeito de respiração e também de postura. Lembre-se o seguinte, quando você fica nervoso numa situação de fala mais estressante, uma reunião difícil, geralmente a respiração fica um pouco ofegante. E aí você vai transparecer isso para as pessoas. E quando você domina a técnica de respiração, é muito mais fácil de transmitir autocontrole naquela informação, de saber também se portar, de saber colocar a pausa no local certo. E a postura também comunica muitas informações. Sempre mantenha uma postura ereta durante a fala e tome um cuidado importante, que é inclinar o tronco. Tanto quando você for enfatizar algo importante, quando você for escutar a outra pessoa. Imagina que a outra pessoa está comentando, contando uma história, trazendo algo relevante, pertinente, você pode fazer isso. Esse movimento, um aceno com a cabeça e inclinar discretamente o tronco para frente. Sabe o que você vai comunicar dessa forma? Que você está prestando atenção naquilo que está sendo dito. Quarta dica, use gestos e expressões faciais. Tem estudo que mostra que quando nós gesticulamos com as nossas mãos, nós elevamos o valor da mensagem em 60%. O que isso significa? Que se você quiser ser 60% mais influente, mais persuasivo, é muito importante que você movimente suas mãos no decorrer do discurso. Procure enfatizar os pontos importantes, trazendo essa movimentação, e expresse com a face também. Se for algo bom, feliz, leve, abra mais o olhar. Se for um assunto sério, triste, feche mais essa expressão. Preste bastante atenção nisso. E é interessante que você até exercite na frente de um espelho. Fale na frente de um espelho e observe essas nuances, essas movimentações que você faz tanto com a face
como com as mãos. Eu tenho certeza que a mensagem vai ser muito mais interessante para o ouvinte. Quinta dica, mantenha o contato visual. É essencial que durante uma interação, pode ser com uma pessoa, com 10 pessoas, com 1000 pessoas, que eu mantenha o contato visual com elas. Imagina eu conversar com você agora, olhando para baixo o tempo todo. Você vai achar meio estranho, você não vai ter muita vontade de escutar o que a Fernanda tem para falar, ou dar a impressão de que a Fernanda está lendo ali uma informação, numas anotações. Você não vai sentir tanta confiança nessa informação, por isso é muito importante que eu mantenha o contato visual com a câmera nesse caso. E se você estivesse presencialmente comigo, olhando para você, tanto quando você falar, quando você escutar também. Sexta dica, cuide da sua voz. A voz comunica muitas informações que vão além das palavras. Você prepara a sua voz antes de falar em público? Existem exercícios e até cuidados que são essenciais. Eu vou relembrar aqui alguns com vocês, que eu já também gravei conteúdo sobre isso, que é uma alimentação leve antes de falar em público. Se eu tomo muito café, muito leite, derivados de leite, pode ser que me dê pigarro. Imagina que chato você querer falar e aquele pigarro na sua garganta te atrapalhando. Por isso, tome muito cuidado com esses alimentos, bebidas que você possa tomar antes de falar, para que isso não prejudique a sua voz. Capriche na água. A água ajuda demais a falar com desenvoltura, a ter mais qualidade no timbre, no som e também a você sentir mais conforto durante a sua exposição. Sétima dica, estruture o seu discurso. É muito importante ter começo, meio e fim. Por isso, roteirize as ideias. É até interessante você usar post-its, esses papeizinhos com cola pequeno, porque você consegue anotar aqui um roteiro com as principais informações que você vai compartilhar e você bate o olho no seu roteiro e continua falando e assim não se perde. Oitava dica, envolva a audiência. Como você pode envolver, conectar mais as pessoas? Você pode fazer perguntas reflexivas. Sabe aquelas perguntas que você já sabe qual é a resposta, por exemplo? Faz sentido para você? Eu trago uma informação, conto uma história, trago algo relevante e jogo essa pergunta. É muito mais fácil das pessoas acharem, encontrarem valor naquilo que eu estou compartilhando. Por isso, interaja, fazendo simulações, trazendo perguntas reflexivas, interagindo com as pessoas. Nona dica, gerencie o seu tempo. Se você tem 10 minutos para falar, prepare-se para falar em 10 minutos, não em 15, em 20 e também não em 2, 3. Se eu falo demais, eu meio que atrapalho toda a agenda daquela pessoa. Se eu falo de menos, pode dar uma impressão de que você não tem muito conteúdo, não tem algo relevante para compartilhar. Por isso, tenha muito cuidado com o tempo. O tempo é um dos nossos maiores ativos, por isso gerencie com bastante atenção e respeite o tempo da sua audiência. E 10ª dica, aceite o feedback das pessoas. É muito importante que você até selecione algumas pessoas que são escolhidas a dedo, que você perceba que tenha repertório para isso, para te auxiliar. Pode ser um colega no seu trabalho, um par, pode ser um familiar, pode ser um amigo, que durante a sua apresentação vai analisar o que você está falando, como você está falando, qual foi a organização que você teve, a ordenação das ideias e depois vai te dar um feedback construtivo. Isso é extremamente rico, porque muitas vezes nós temos sensações durante a fala que não necessariamente as pessoas percebem, algo negativo como nervosismo, estresse. Por isso, faça isso. Gostou das dicas, speaker? Comente aqui qual delas você vai implementar no seu dia a dia já, que eu quero saber. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.